Olá, nós estamos de volta para trazer algumas reflexões agora sobre a aula 2 do nosso módulo de CTS. Esse módulo, eu vou avisando logo, ele se intitula Ciência, mas não tenho nenhuma pretensão de conceituar ciência, porque afinal de contas, há milhares de anos, os filósofos da ciência, os filósofos de modo geral, os grandes sábios, trabalham na busca de um conceito de ciência. Então, se você tem a expectativa de encontrar nessa aula o conceito de ciência, vai se frustrar, porque não há como imaginar que num capítulo nós venhamos a conseguir o que bibliotecas inteiras e seminários e congressos inteiros envolvendo cientistas e filósofos até hoje efetivamente não conseguiram chegar a um conceito estreito. Logicamente que nós vamos encontrar alguns bons consensos de ciência. Mesmo assim, são consensos de ciência baseados em determinadas escolas filosóficas ou em determinadas escolas de percepção da vida. Logo, a construção deste módulo, ou deste capítulo do módulo, foi extremamente complicado, porque a nossa não era a pretensão de discutir o conceito de ciência. Era justamente o contrário. Tentar dizer nesse módulo, ou nesse capítulo, que o conceito de ciência precisa ser relativizado e que algumas características herdadas da ciência precisam ser questionadas. Então nós vamos, por exemplo, discutir que não existe uma ciência acabada. A ciência, ela é sempre provisória, ela está sempre em processo. E aí, alguns conceitos que antes eram tidos como conceitos fechados, quando a ciência e o conhecimento avançam, esse conceito precisa ser relativizado, ele precisa ser refeito. Então, a ciência não pode ser encarada como conhecimento acabado. Hoje é o que nós sabemos deste ou de aqueles assuntos, mas daqui a 10 anos, quando os aparatos tecnológicos nos permitirem um avanço na percepção das coisas, poderemos retornar a esse tema e fazer as reformas ou de periferia ou as reformas estruturais. É o que nós chamamos de paradigmas em ciência. Então, houve um período em que nós acreditávamos piamente que o átomo era uma bola maciça. E essa ideia, depois de algum tempo, caiu por terra. E aí veio um novo modelo. Modelo é aquilo que pretende representar as nossas ideias. Não é que seja assim. Depois veio, então, um modelo do átomo planetário, que vingou, viveu por algum tempo e depois foi substituído pelos modelos de partícula-onda. E hoje nós estamos nos subníveis, nas energias e avançamos na direção da ciência quântica. Então os modelos vão crescendo, o conhecimento vai crescendo e nós hoje já conseguimos fotografar superfícies atômicas, o que mostra que já não é mais uma teoria, já estamos nos aproximando da percepção real do átomo. E a ciência, então, vai tomando novos caminhos e novas cores. Logo, a primeira ideia é que a ciência é provisória. O conhecimento que temos, ele vive para aquele tempo, mas sempre precisamos estar abertos para que essa conhecida verdade, entre aspas, possa ser modificada com o tempo. Outra coisa é aquela ideia antiga, você vai ver isso no nosso trabalho, em que posiciona o conhecimento científico, ou posiciona uma escola filosófica, ou posiciona um grande descobrimento sobre a cabeça e os ombros de uma só pessoa. A ciência é uma produção coletiva. Quando nós falamos de um modelo de átomo de Rutherford, por exemplo, ou falamos de Niels Bohr, na verdade nós estamos falando que aquele é o melhor representante de um grande grupo de pesquisadores que durante muito tempo, em lugares dos mais variados, desenvolveram conhecimento, trocaram conhecimento entre si, até que essa troca de conhecimento permitiu um novo modelo, uma nova interpretação do mundo real que nos cerca. Então, não é correto cientificamente nós deixarmos de fora a ideia de produção coletiva.
Por mais que a teoria leve o nome de uma determinada pessoa, por mais que aquele tenha sido o nome que encabeçou, que dirigiu, que coordenou, que supervisionou as atividades. Mas a ciência é uma produção coletiva. E nós fazemos essa troca de informações por meio dos periódicos científicos. Os cientistas, os produtores de conhecimento, desenvolvem essas pesquisas e fazem as publicações nas revistas especializadas. E nós, então, vamos lendo o que os nossos colegas de todas as partes do mundo estão desenvolvendo na nossa área de conhecimento. E vamos, então, interagindo com eles. E as pesquisas de uns favorecem, ajudam, enquadram, desenvolvem as pesquisas de outros. Até que alguém consegue dar aquele pulo maior, consegue arrumar um pouco melhor uma ideia nova, e aí, nesse momento, se vincula essa ideia nova a esta pessoa. Mas é sempre uma produção coletiva e historicamente construída. Uma outra coisa que não pode ficar de fora na visão de ciência é que as ideologias, as crenças, os valores efetivamente fazem diferença na hora em que você, ou o cientista, escolhe uma área, escolhe um caminho, escolhe uma maneira de explicar o fenômeno que eles efetivamente estão estudando. Logo, a ideia da neutralidade da ciência precisa ser combatida fortemente. A ciência não é neutra, porque aqueles que a produzem não são neutros. Eles têm valores morais, eles têm valores éticos, eles têm uma história de vida, a história da sua formação na infância, na juventude, na madureza, aquilo que eles viveram ou deixaram de viver, as crenças, ou as crenças de forma mais materialista, ou crenças espiritualistas, ou crença em vida além da morte, ou em crença no inferno ou no paraíso, ou a sua visão cristã, a sua visão judaica, a sua visão islâmica, fazem diferença na maneira como se desenvolve ciência, faz diferença da maneira como se desenvolve tecnologia e faz diferença na maneira com que se constroem instrumentos da gestão pública e da gestão da ciência e da tecnologia. Logo, não podemos imaginar que a ideia de ciência como coisa neutra possa vingar entre nós. Por trás de todo cientista, daquela figura que é o pesquisador, existe um ser humano com todas as suas características. E mais, além de possuir o indivíduo com todas as suas características, ele é obrigatoriamente um ser social. Ele está inserido num grupo social, num grupo de relações. Então, além das crenças pessoais e dos valores pessoais, é necessário olharmos o cientista e o especialista em tecnologia como um ser contido no meio social. Ele representará de forma mais explícita, de forma mais implícita, os interesses de um determinado grupo. E interesses nós podemos aqui interpretar das formas mais variadas, desde o interesse muito ético, o interesse de desenvolver uma nova estrutura de molécula que atenda a uma doença socialmente importante. Esse é um interesse social avançado. Ou outros que preferem uma outra construção de molécula ou um outro caminho de construção porque vai ser mais rentável, porque vai gerar uma patente, e gerando uma patente vai ter mais dinheiro. E gerando uma patente, tendo mais dinheiro, eles vão publicar mais. Gerando uma patente, tendo mais dinheiro, publicando mais, eles vão ser mais convidados para participar da mídia, de outras coisas. Estamos falando de uma construção de molécula. Pode ser desenvolvido por um caráter humanitário importante e pode ser desenvolvido por um caráter financeiro também importante, porque são valores diferentes. Não podemos dizer que um é melhor do que o outro. Cada um deles atende aos interesses próprios de cada um dos grupos. E isto é ciência. Então, quando um determinado governo seleciona no seu orçamento público um valor para a pesquisa científica ou para desenvolvimento tecnológico, ele tem interesses. Pode ser interesse de poder ou pode ser interesse social, interesse humanitário. Nós precisamos estar educados como cidadãos
para interpretar essas escolhas dos nossos governantes, para que, conhecendo isso, possamos fazer as intervenções necessárias. E isso só é possível com um outro bloco de informações que nós tentamos apresentar nesse módulo, que são as percepções públicas do que seja ciência e do que seja tecnologia. Faz parte de uma pesquisa internacional, envolve um número bastante importante de países da nossa região, da América do Sul, e essa pesquisa vai consultar a sociedade sobre como ela percebe a ciência, como ela percebe a tecnologia. E partindo dessas análises ou desses resultados, nós vamos ter material para saber se o cidadão coloca a ciência acima do bem e do mal, ou se ele coloca o cientista acima do bem e do mal, substituindo o que antigamente nós dizíamos, Deus quis assim, tendo uma visão absolutamente determinística da ação divina. E atualmente, muitos de nós fazem isso com a ciência. A ciência diz, a ciência prova, a ciência demonstra. Na verdade, deveríamos dizer assim, aquela pessoa que usa os instrumentos científicos prova. Aquele grupo que se apropria daquelas ferramentas científicas diz que isso é assim. Porque, às vezes, um outro grupo, usando as mesmas ferramentas e os mesmos resultados, pode ter análises diferentes do grupo anterior. E o cidadão precisa estar mais bem preparado, ou melhor instrumentalizado, para fazer essas diferenças. Então, ao final desse módulo, eu espero que você tenha uma visão mais humana da ciência. A ciência é uma produção humana. E sendo uma produção humana, ela carrega todas as possíveis características, boas e não tão boas, das pessoas que a produzem. Sendo ela uma produção de grupos sociais, ela é uma produção da sociedade, ela carrega na sua origem e nos seus resultados os interesses desses grupos sociais, bons ou não tão bons assim. Vamos então começar a calibrar os nossos olhos para aprendermos a ler na sociedade à nossa volta a interferência dessas características nas decisões de ciência e de tecnologia.